se você não me conhece, eu sou a Babi Montec e esse é 1,5 m de livros e hoje eu vim falar de uma pessoa muito especial para a literatura brasileira e também para minha vida como leitora. Estou falando do Pedro Bandeira. Acho que eu posso dizer que eu sou um pouquinho fã. E eu ainda tive o enorme prazer de conhecer o Pedro Bandeira na última Bienal. Eu não só participei da sessão de autógrafos que ele deu na Rocco, como eu também fui para a sessão de bate-papo com o Pedro Bandeira e foi maravilhoso. Eu fiquei muito emocionada. E o que eu posso dizer sobre o Pedro Bandeira é que ele é um dos poucos autores e escritores, não só brasileiro, como até entre os internacionais, que realmente gosta do público que tem e realmente aprecia o público que tem. Quando ele tá dando sessão de autógrafos ou no bate-papo, ele conversa, ele abraça, ele beija, ele se emociona com as histórias das pessoas que amam o trabalho dele e cresceram com o trabalho dele. Então ele é realmente uma pessoa muito especial. E mesmo sendo essa pessoa carismática, essa pessoa fofa, maravilhosa, durante o bate-papo ele também aproveitou e deu uma pequena crítica aí bem sutil pro nosso universo literário aqui no Brasil, não é? Ele disse que as pessoas têm muita dificuldade de entender que escritores brasileiros levam isso como uma profissão. Então, com isso, o que eu tirei dessa conversa foi que a nossa situação da literatura brasileira precisa ser um pouquinho mais levada a sério e precisa ganhar mais abertura no mercado. Já vem ganhando um pouquinho, né? Mas tudo bem, a gente ainda tem muito caminho para andar. O Pedro Bandeira nasceu no interior de São Paulo, em Santos, e em 1961 ele mudou para a capital para ir estudar na Universidade de São Paulo. Em várias entrevistas que ele já deu, ele comentou que a grande paixão da vida dele era trabalhar com teatro, era trabalhar como ator, e que ele até cogitou fazer psicologia para ajudar no desenvolvimento dos personagens, na criação da personalidade dos seus personagens. Mas ele acabou se formando em ciências sociais. E o Pedro realmente trata assim com essa intimidade, tá? Ele chegou a ser ator, ele trabalhou como diretor e cenógrafo. E ele também chegou a atuar com a Cacilda Becker e o Sérgio Cardoso. Mas o verdadeiro ganha-pão do Pedro desde cedo foi seu trabalho como jornalista durante a ditadura militar ainda. Então a gente já imagina as coisas que ele passou durante a vida dele, né? Tanto como ator, não é? Tanto como escritor. E como jornalista, ele chegou a trabalhar no Última Hora e também na Editora Abril, além de outras tantas revistas e jornais. E em certo momento ele começou a criar pequenas histórias que vendiam em bancas de jornais e que era um mercado muito incerto, porque você não sabia se amanhã aquela banca ia estar naquele lugar vendendo as suas revistinhas. Mas, para surpresa do nosso querido Pedrinho, o público gostou dessas historinhas e aí então convidaram ele para lançar um livro, o seu primeiro livro, que foi lançado em 1972 e chama, né, porque ele ainda existe, O Dinossauro que Fazia Au Au. E em 1985, o Pedro, esse lindo, também lançou outra história que ficou muito conhecida. Não, calma, ainda não estou falando dos caras, que foi A Marca de uma Lágrima. Meu Deus, como eu gostava desse livro. Eu lembro que eu li esse livro pela primeira vez, eu devia ter uns 8, 9 anos. E aí depois eu reli o livro já com os meus 14, 15. E foi tipo outra coisa pra mim, foi outra história, outra emoção. Nesse mesmo ano, ele lançou o livro que fez o maior sucesso, que eu acho que a gente pode considerar que é tão sucesso quanto o Harry Potter foi no mundo, só que sucesso no Brasil, né? Que conta a história de 5 adolescentes. Agora sim eu tô falando dos caras. Que é A Droga da Obediência, que também foi lançado em 1985 e conta essa história maravilhosa que fascinou tantas crianças e continua fascinando. Eu posso dizer que o Pedro foi o maior influenciador pela minha paixão por leitura, porque quando eu comecei a ler os livros dele eu fiquei fissurada. Eu queria ter todos os livros dele nas minhas prateleiras, na época eu não tinha estante. E A Droga da Obediência conta a história desses 5 adolescentes: Crânio, Miguel, Calu, Magri e Chumbinho, e eles vão desvendar um mistério aí muito louco. Todo mundo um dia sonhou em ter amigos como esses 5. Eu sei que eu sonhei muitas vezes. O público ficou tão apaixonado pela Droga da Obediência que começaram a meio que exigir do Pedrinho que ele fizesse continuações dessas histórias. E atendendo a pedidos, ele acabou lançando Pântanos de Sangue em 1987. E aí, os adolescentes foram à loucura e começaram a pedir mais livros pro Pedrinho. E o Pedrinho falou, então tá bom, vou lançar mais livros. Então, em 2001, ele lançou A Droga Americana, que eu não tenho livro, é o único livro que eu não tenho da série.
E o público continuou exigindo mais histórias sobre os caras, então em 2003 ele lançou A Droga do Amor. Com tanto sucesso assim entre o público infanto-juvenil, não é de se estranhar que o Pedro Bandeira seja um dos poucos escritores brasileiros que podem só viver de literatura. Ele só vive dos livros dele, o que é um grande fascínio, né? E ele vive dos livros dele desde 1983. Claro que esses não foram os únicos livros que o Pedro Bandeira escreveu, mais pra frente a gente vai falar sobre outros. E uma coisa que o Pedro sempre ressaltou é o quanto sua vida como jornalista ajudou a escrever livros para o público infantil. O Pedrinho chegou a vender 100 mil livros em um único ano. E até 2009, em toda a carreira do Pedrinho, ele já tinha vendido 22 milhões de exemplares. E mesmo depois de tanto tempo que ele lançou o primeiro livro dos caras, as pessoas continuam exigindo e continuam entrando em contato para que ele faça mais livros sobre os caras. Mas no encontro que teve na Bienal, ele comentou que ele desistiu de fazer continuações porque ele começou a história no final dos anos 80, então era uma época totalmente diferente de que a gente vive hoje. Era uma época que não tinha tanto boom tecnológico, a gente não tinha celular, os computadores ainda eram um pouquinho de raridade, a internet estava aí no iniciozinho. Então pra ele, essa essência que tinha das histórias dos caras, de ter que pegar um orelhão pra falar com as pessoas, acabou se perdendo um pouco, então por isso que ele realmente desistiu de escrever histórias sobre os caras. Uma pena. Outra coisa que o Pedro também sempre fala é que ele sempre tenta retratar jovens com seus anseios, suas emoções, com os medos deles. Então é por isso que ele acredita que o público se identifica tanto com os livros dele, porque ele se coloca no lugar desse jovem, que normalmente é aquele jovem mediano, não é nem um nerd que senta na frente, nem super destaque no colégio. E o que eu gosto muito das histórias do Pedro é que ele não se limita, mesmo o público dele sendo muito, muito jovem, ele fala sobre todos os tipos de coisa. E ele tenta abordar esses fatos através do olhar de um jovem. Fala sobre violência, ele fala sobre desvio de dinheiro. E por ele escrever sobre esses vários assuntos a partir do ponto de vista de um adolescente, ele tem um livro que durante esse encontro na Bienal, ele comentou que até hoje ele recebe críticas por causa desse livro. Porque ele conta a história de uma menina que passa por todo esse processo de crescimento que a gente tem na adolescência, do corpo mudar, de como é a situação em relação a relacionamentos. E ao que tudo indica, tem alguns pais e professores que não concordam muito com esse tipo de história, principalmente que esse tipo de história seja abordado nas escolas, e a gente fica meio... Meu Deus... E esse livro é Mariana, um dos meus livros preferidos do Pedro, justamente por ele falar sobre esse processo de mudanças e que todo mundo passa, e eu me identifiquei muito, porque quando eu li esse livro eu realmente estava passando nessa fase, sabe, de troca do corpo, de você ver coisas crescendo em você e você sendo diferente, você se sentindo um pouco estranha, e tudo isso o Pedro retrata muito bem no livro Mariana. Mas o que eu posso dizer é que um dos meus livros preferidos do Pedro Bandeira foi um livro lançado em 1996 que se chama O Grande Desafio. Esse livro aqui vai contar a história de um menino, adolescente, claro, que ele é exatamente esse menino mediano que não tem tanto destaque, não é um nerd, não é o famosão, ele é um jovem que estuda numa escola normal e ele é um jovem cego, que a escola é adaptada para ele poder estudar, né? E ele, por incrível que pareça, é o protagonista dessa história. Em que mundo, quantos escritores a gente tem uma representatividade dessas, de um jovem cego? Eu lembro que eu fiquei muito, muito chocada quando eu li esse livro e vi que tinha um personagem tão diferente, e eu vi o quanto difícil era para as pessoas que eram cegos. E eu também entendi que nem sempre é tão difícil assim, que eles são muito capazes de fazer muitas e muitas coisas que pessoas que não são cegas fazem. Mas com tantos pedidos pro Pedro Bandeira escrever mais histórias, ele escreveu um novo livro recentemente lançado ano passado, que é A Melodia Mortal. Foi escrito junto com o Guido Cardes Levi. Pela brincadeira da capa, vocês já conseguem ver que o Pedrinho vai contar algumas histórias não conhecidas do nosso querido
deu branco, do nosso querido Sherlock Holmes. Eu já terminei de ler esse livro, então se vocês quiserem que eu fale um pouquinho sobre ele aqui no canal, é só avisar, beleza? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem de dar aquele joinha. E também não deixem de se inscrever no canal para receber mais notificações de vídeos que foram subidos. Também ativem o sininho aqui do canal, beleza? É isso, grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.